louvado e exaltado nessa manhã. Um bom dia para todos vocês, que o amor de Deus esteja nos nossos corações nessa manhã. O motivo de nós estarmos aqui é um só, é a gente prestar culto a Deus. O motivo de nós estarmos aqui é exaltar o nome do Senhor, e é fazer isso independente de como está a nossa vida, as nossas circunstâncias, né? Como que nós estamos vivendo, né? Às vezes é uma dificuldade, é uma dor, é um sofrimento, mas independente disso, nós buscamos a Deus, porque nós cremos que Deus tem para nós aquilo que a nossa alma precisa. É refrigério, é comunhão, é paz. E nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus nos proporcionou isso. Se não fosse Jesus ter morrido por mim e por você, nós não poderíamos e não estaríamos aqui. Por isso nós louvamos a Deus, por isso nós exaltamos ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, coloque-se de pé, vamos orar. Queria estar orando pela sua vida, queria estar orando para que Deus possa estar abençoando você que está em casa nos ouvindo também. Queria dizer a você que nós vamos orar pela sua vida também. Então, se você tem alguma necessidade, pare um pouco agora o que você está fazendo e vamos orar juntos, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque esse momento de reunião, de culto que nós estamos realizando agora, ele é resultado, Deus, da morte e da ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. E porque Jesus morreu, porque o Senhor deu o seu próprio Filho por nós fomos, ó Deus, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que então pudéssemos, através da salvação, da regeneração, ó Deus, da redenção proporcionada por Jesus, nós pudéssemos estar aqui, ó Deus, buscando o Senhor, adorando o Senhor, sabendo, ó Deus, que se nós queremos transformação na nossa vida, e seja qual for a área da nossa vida, seja qual for aquilo que nós precisamos de transformação, nós sabemos, ó Deus, que sem o Senhor as coisas são muito mais difíceis, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor prepare através do teu Espírito os nossos corações, ó Deus. Muitas vezes a gente começa uma devocional, uma leitura bíblica, uma oração, um culto como esse aqui, mas a mente ainda está, ó Deus, percorrendo diversas áreas da nossa vida, preocupados com tantas coisas, ó Deus. Nós queremos que o nosso coração se aquiete agora diante do Senhor, porque nós estamos diante daquele que pode todas as coisas. Que os nossos corações, ó Deus, nessa manhã, possa verdadeiramente desejar manter, ó Deus, essa comunhão e esse relacionamento com o Senhor. Olha para o nosso coração, ó Deus, o Senhor é onisciente, sabe o que eu estou passando, o que cada um aqui está passando, sabe das nossas alegrias, sabe das nossas tristezas, sabe, Senhor, das nossas expectativas, se temos ou se não temos esperança, Deus. O Senhor conhece tudo de nós. E porque o Senhor conhece tudo de nós, é exatamente o Senhor que pode trazer para cada um de nós aquilo que verdadeiramente os nossos corações precisam. Às vezes seguimos o nosso coração, apesar do Senhor dizer que o nosso coração é enganoso, mas às vezes nós somos teimosos, às vezes nós queremos governar a nossa própria vida, às vezes nós queremos reagir do nosso próprio jeito, às vezes nós achamos que somos capazes de fazer alguma coisa. E a graça e a misericórdia do Senhor nos mostra que nós não podemos nada sem o Senhor. É por isso, Pai, que nós estamos aqui e desejamos muito que o Senhor ouça as nossas orações. Que o Senhor prepare os nossos corações. Nós vamos cantar que o Senhor é o nosso reino. Nós vamos exaltar o nome do Senhor. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, aquilo que fizermos aqui possa trazer, ó Deus, um impacto nas nossas vidas. Nós também estamos aqui intercedendo, ó Deus, e pedindo que o Senhor abençoe aqueles que estão nos ouvindo, os nossos irmãos, alguns que nós não podemos abraçar,
e não porque não estão aqui, até os que estão aqui a gente não pode abraçar, Senhor. A saudade aumenta, mas nós te agradecemos, a Deus, porque só olhar para o rosto dos nossos irmãos, o nosso coração se enche de alegria, Senhor. A nossa alma agradece ao Senhor, porque esse momento está passando. E em breve todos nós vamos poder nos abraçar, vamos poder nos beijar com ósculo santo, vamos poder celebrar, vamos poder fazer uma refeição juntos, ó Deus, vamos poder estar nos lares uns dos outros, celebrando o culto como estávamos fazendo antes desse momento de pandemia. Por isso, Senhor, ajuda-nos a perseverarmos e que a nossa esperança continua sendo a mesma, a Jesus, o nosso Senhor. A nossa esperança não mudou, o nosso coração não se abalou em relação àquele que é nosso Senhor, o nosso Salvador e aquele que supre todas as nossas necessidades. Por isso nós estamos aqui, por isso vamos continuar louvando, exaltando e proclamando o Evangelho do Senhor. Muito obrigado, Pai, e cada coração que está aqui, e cada coração que está nos ouvindo, possa nessa manhã receber, ó Deus, a paz do Senhor em nossos corações, receber a palavra do Senhor em nossos corações e também poder expressar, salmodiar, orar, cantar, louvar o nome do Senhor através dos cânticos que vamos entoar nesse momento. Muito obrigado, Pai, nós oramos agradecidos por esse momento e por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Pode sentar. Louvado seja Deus. A Vânia também, o Thomas aqui, o Roberto e a Jenny, o Maristela também lá atrás, a Débora e o Tiago também. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe. Estamos praticamente com a igreja cheia hoje, né? Vamos louvar a Deus. O irmão Joatan vai estar nos conduzindo nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. Abra o seu coração e louve ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Amém. Vamos lá para fazer, irmãos. Se quiser ficar de pé, fique à vontade. Em Jesus, amigo, temos a chegado que o irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh,
Você se lembra do finalzinho da oração do Pai Nosso? Se lembra? Abre aí, Mateus. Hã? Teu é o reino, o poder e a glória. Olha que coisa preciosa. Nós louvamos, nós exaltamos, nós temos um Deus, nós temos um rei que o reino é dele, ele tem todo o poder e a glória é para ele. É esse Deus, é esse Jesus que nós adoramos e nós cultuamos. Eu queria compartilhar um pouco a respeito de Jesus. Quero compartilhar um pouquinho a respeito de uma experiência dos discípulos de Jesus. E vou procurar fazer isso como se fosse um estudo bíblico e não uma pregação. Então eu preciso que você fique com a sua Bíblia aberta, eu preciso que você preste atenção e que você abra o seu coração. Mas antes disso, já que eu vou falar sobre oração e nós estamos na campanha, no 24º dia da campanha, 31 dias de oração, Jesus transforma a minha família. Todos os dias, à exceção das quartas-feiras, nós estamos orando, porque na quarta-feira nós temos o culto no lar, todas as famílias já estão orando, já estão juntas orando, uma em cada na sua casa. E essa campanha que nós vamos encerrar no dia 31, domingo que vem, celebrando a ceia aqui à noite, vamos estar estamos experimentando da parte de Deus esse Jesus que transforma. Não é um Jesus que vai mudando o tempo todo. Não é um Jesus confuso nas orientações, como a gente vê aí nessa época de pandemia. Um governo fala uma coisa, o outro governo fala outra, uma organização mundial da saúde fala uma coisa hoje, amanhã ela muda. São orientações que nós que somos leigos ficamos, o que a gente faz? Jesus não. Jesus nos dá uma orientação. Ele não muda. A gente sabe o que ele quer hoje, a gente sabe o que ele quer amanhã, a gente já sabia o que ele queria lá no passado. Mas se nós escolhemos alguma coisa diferente do que ele queria, a responsabilidade é nossa. Mas não porque ele fica mudando. Ele não muda. E é esse Jesus que transforma o meu coração, o seu coração. É esse Jesus que nós estamos orando para transformar a família. E a gente está acompanhando muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento difícil. Por isso que eu quero orar agora. Pessoas que não sabem o que fazer. Pessoas que a esperança estava em uma situação, em uma circunstância, e simplesmente não existe mais isso. Ou simplesmente isso foi abalado por causa dessas circunstâncias difíceis. Então nós vamos orar agora. Eu queria que você, que tem algo no seu coração que está te preocupando, algo no seu coração assim que está te deixando sem perspectiva de futuro, algo no seu coração que está te inquietando, pode inclusive ser algum pecado, algum erro, alguma coisa que você está cometendo que você sabe que tem que mudar, que tem que se arrepender, mas não está conseguindo, por algum motivo. Se você tem algo para apresentar a Jesus agora, em oração e súplica, eu gostaria que você ficasse de pé, para que nós pudéssemos orar juntos agora. Eu vou colocar a sua vida diante de Deus. Você que está nos ouvindo, nos vendo também pela internet, pode parar tudo que você está fazendo. Vamos orar também. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Então, se você tem algo, de pé no seu lugar, nós vamos estar colocando a sua vida diante do Senhor. Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai, eu não preciso saber o que está acontecendo no coração de cada um que se levantou agora, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vem acompanhando a nossa vida, porque o Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Deus, nós estamos orando aqui porque queremos que a vontade do Senhor seja feita, não a nossa vontade, mas a do Senhor. E
quando a vontade do Senhor é feita nas nossas vidas, Jesus é honrado, é glorificado, o teu nome é exaltado. E nós estamos aqui porque nós cremos nisso, e nós oramos porque nós acreditamos nisso. Jesus que ressuscitou a Lázaro, Jesus que transformou corações, que curou pessoas, Jesus que restaurou relacionamentos, Jesus que transformou famílias, continua sendo o mesmo Jesus de hoje e continuará sendo o mesmo Jesus amanhã, porque o Senhor não muda. E como o Senhor não muda, como é bom saber que nós podemos olhar para o Senhor e clamar, e orar, e pedir, e suplicar ao Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um aqui diante do Senhor. Aqueles que estão em casa, tem irmãos nossos, ó Deus, aqui da PB, que estão passando por dificuldades na área da saúde, que estão com o coração aflito, ó Deus, por causa de trabalho, por questões financeiras. Nós colocamos diante do Senhor, porque nós temos uma esperança e uma paz no coração de que o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está deixando o nosso coração com paz diante de situações que talvez em outros momentos nós pudéssemos ficar muito aflitos, mas o Senhor tem aquietado o nosso coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, todos que estão aqui, Senhor, e que de alguma forma o coração está agora diante do Senhor, e o Senhor sabe exatamente como está o nosso coração diante do Senhor. Olha para o nosso coração, ó Deus, e traga para o nosso coração a tua santa e bendita vontade. Ela vai ser a melhor. Talvez não seja a mais fácil, mas ela vai ser a melhor para nós. Nós desejamos isso, Pai, em nome de Jesus. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor esteja atendendo, ó Deus, de acordo com a tua santa vontade. E que o Senhor esteja, Deus, revelando a tua vontade. Vamos pregar a tua palavra. É uma experiência vivida por Jesus, é uma experiência vivida pelos discípulos. E eu peço, Senhor, que essa experiência possa trazer ao nosso coração nessa manhã força, coragem, intrepidez, determinação e perseverança para nós continuarmos seguindo ao Senhor, crendo verdadeiramente que nós estamos diante do Deus, do único Deus, que nos ama incondicionalmente e que quer o nosso melhor. Muito obrigado, Pai, nós oramos e entregamos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pode sentar. Se Deus estiver respondendo a sua oração, compartilhe conosco, porque quando você compartilha algo que Deus fez, não é você que vai ser exaltado, quem vai ser exaltado vai ser o Senhor. E a gente tem tido essas experiências na reunião de oração, na sala de oração. A gente não tem um número grande assim na sala de oração, mas a gente vai experimentando. E essa semana que passou, uma das experiências que foi bem legal é que a gente orou por uma moça. Por uma moça não, por uma menina. Até deve ter uns 11 ou 12 anos, se não me falha a memória, é Beatriz. E estava na UTI, que estava numa situação bem complicada, e depois a gente recebeu uma foto dela sorrindo, uma moça muito bonita, e estava no hospital ainda, mas estava se recuperando. E a gente vai vendo Deus restaurando as nossas vidas, Deus restaurando os nossos relacionamentos, os nossos corações. E hoje eu quero compartilhar a respeito da oração. Não a oração como um peso que você tem que levar. Não a oração como uma coisa assim, pastor, eu não consigo orar mais, o que é que eu faço? Não é essa oração que acaba sendo um obstáculo para você, que você fica assim, quando você tenta orar e não consegue, você fica se sentindo mais culpado ainda. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma conexão do seu coração, do meu coração com o coração de Deus. Nós estamos vivendo num mundo superficial, irmãos. Nós estamos no momento da humanidade que tudo é descartável. As pessoas sabem de tudo, mas muito pouquinho de tudo, um conhecimento raro de tudo, e não conhece nada em profundidade. Tanto é
que, quando vem uma situação de dificuldade, de dor, de doença, de problema, de falta de dinheiro, de problema de relacionamento, as pessoas ficam desesperadas porque elas não sabem o que fazer. Elas não estão acostumadas a se aprofundar em determinados assuntos essenciais da vida, como, por exemplo, o cuidado da vida espiritual. Não é o dinheiro que sustenta a gente. E a gente perde o dinheiro e fica desesperado. Não é a saúde que sustenta a gente. Obviamente, a saúde é um ponto muito importante na vida da gente. Mas quantas pessoas que não estão bem de saúde, mas continuam felizes, louvando a Deus, agradecendo a Deus, trazendo ânimo para pessoas que estão de saúde, que estão bem de saúde, e aquelas que estão doentes estão ali, encorajando os que não estão doentes. Então não é a saúde, não é governo. A gente está vendo vários governos no mundo. Não são as autoridades. A gente está presenciando no Brasil um conflito de instituições. O Brasil sendo governado hoje pelo judiciário. Não é essa a nossa esperança. Nós não temos esperança nisso. A nossa esperança precisa ser Jesus. Aquilo que vai trazer solução para nosso coração, para nossa vida, precisa ser Jesus. Não pensa você que vai ser um relacionamento com alguém que vai trazer a você agora eu encontrei a felicidade. Não. Se nós não nos aprofundarmos no conhecimento de Jesus, numa relação com Jesus, nós vamos continuar amargando a carga pesada que vem sobre nós. Eu publiquei uma frase, depois que eu publiquei a frase, se não me engano, é de Otmania a frase. Eu não vou repetir a frase porque ela é muito longa. Eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei numa última folha aqui. Se eu anotei, eu vou ler. Deixa eu ver se está na última folha aqui. É uma frase que ela é muito interessante. Está aqui. Olha só essa frase. Muitos cristãos carregam pesados fardos desde o amanhecer até o anoitecer. Estão sobrecarregados porque não moram. Quanto mais a igreja orar, e a igreja sou eu e você, cumprindo o seu ministério, mais leve se tornará seu fardo. Cada oração aliviará um pouco o seu fardo. Quero fazer uma pergunta para você. E eu queria, mesmo com a máscara, eu queria ver se eu ouvir algumas respostas, tá bom? A pergunta é a seguinte: como que você desenvolve uma amizade? Oi? Conversando? Se aproximando da pessoa, né? Conversando, se aproximando da pessoa. O que mais? Hã? Um churrasco. Chamando a pessoa para comer um churrasco. Isso aí aproxima as pessoas. Lá em Minas Gerais, a gente se aproximava das pessoas com pão e linguiça. Além do forno a lenha. Além do doce de mamão. Além do... O que mais? O que mais faz com que a gente consiga desenvolver uma amizade? Compartilhando. Hã? Compartilhando. Compartilhando. Vocês se lembram aqui, eu já compartilhei, e mais recentemente agora eu tenho tido contato com o Edmar. Alguns irmãos aqui, Edmar Simões, lá do Rio de Janeiro. A irmã dele se chama Cláudia. E também o André, que alguns irmãos aqui já conhecem, é de Curitiba. Especificamente a Cláudia, irmã de Edmar, e o André, no dia que meu pai morreu, no Rio de Janeiro, em 1988, o pai faleceu no dia 25 de dezembro. E quando nós estávamos na igreja velando o corpo do meu
meu pai, e velório é aquela coisa terrível, né? Você está ali se conformando com aquilo, aí chega um amigo, aí te abraça, aí você desaba. Aí chega um parente distante, te abraça, aí você desaba mais ainda. E esses dois me levaram para a cantina da igreja. E se não me falha a memória, lá apareceu uma barata lá, alguma coisa. Eu sei que aqueles dois, o André e a Cláudia, eles fizeram eu rir, dar umas boas risadas no dia do velório do meu pai, dentro de uma cantina. Eu não esqueço disso até hoje. Meu pai morreu em 1988. Sabe por quê? Porque quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você faz isso, você compartilha. Eles compartilharam da minha dor naquele momento, só que eles foram e conseguiram, através de Deus, consolar o meu coração. Eu chorei, chorei. Eu fiquei triste, fiquei. Ora, se humanamente falando, a gente desenvolve amizades através de iniciativa, de compartilhar, de chamar os amigos para um churrasco, de orar com a pessoa, de se relacionar, de conversar, de abrir o coração. Será que vai ser diferente em relação a Deus? Não é diferente. Só que você não faz um churrasco e chama Deus para comer aquela carne. Mas o que envolve um churrasco, Mateus? Você que fez o churrasco com o teu sogro no dia 6 de maio. O que envolve um churrasco? Fala para mim aí. O que envolve? Como é que é um churrasco? É um boi morto e carvão. É um boi morto e um carvão. É só isso? Tem mais. O que antecede ao comer o boi morto que foi assado lá no carvão com brasa? O que antecede? A preparação, a data, o horário, o que nós vamos comer, que parte do boi nós vamos comer. Vamos comer só a carne ou vai ter algum complemento? Sabe o que é isso? Você está preparando o encontro para o churrasco, para trazer os amigos e os familiares. Então, se a gente quer se aprofundar no relacionamento com Deus, se a gente quer ter uma amizade com Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai se programar, a marcar horário, vai ver o que vai ter naquele churrasco espiritual. Eu vou cantar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou chamar mais alguém para estar comigo. Como é que eu vou fazer isso? É um leve engano da nossa parte achar que com Deus não vai precisar dessa conversa, desse bate-papo, desse salmodiar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vocês vão acompanhar comigo a experiência de 12 discípulos. No entanto, três tiveram uma experiência, 9 tiveram outras experiências, e no final de tudo isso, Jesus nos dá uma orientação. E eu queria compartilhar isso com você. Marcos capítulo 9, versículos de 14 a 29, são 15 versículos, eu vou ler todos eles. Eu queria que você me acompanhasse aí direitinho, tá bom? Marcos 9, 14, diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês?
Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus viu que uma multidão estava se juntando, respondeu, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Deu para você entender isso? É impressionante a cena, né? Quando a gente lê esse texto assim, a gente começa a visualizar o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo ali é mais ou menos, é isso aqui, ó. Jesus e 3 discípulos estavam no monte, onde tem aquela passagem da transfiguração. Jesus estava orando, os discípulos, 3 discípulos estavam com ele, dormiram, em vez de orar, dormiram. E aí Jesus estava lá, e depois teve aquele momento da transfiguração. Ou melhor, não é nesse momento que os discípulos dormem, no outro momento, lá no Getsemane. Mas os discípulos estavam lá e viram aquilo que estava acontecendo, Jesus conversando lá com Moisés. E a voz de Deus estava com eles lá, e eles ouviram a voz de Deus. Esses discípulos estavam tendo uma experiência com Jesus. Depois eles descem e retornam. Quando Jesus chega, tem uma multidão. E a multidão estava conversando e eles estavam discutindo com os mestres da lei, porque os mestres da lei ali não estavam procurando ver a coisa boa, eles estavam procurando falhas na vida dos 9 discípulos que não subiram com Jesus. E quando Jesus chega, então, eles se interam do que estava acontecendo ali. E aí é a história desse menino. Detalhe: os 9 discípulos que oraram por esse menino, não conseguiram expulsar. É porque eles não tinham fé? Thomas, abra aí Marcos capítulo 6, versículo 13. Os mesmos discípulos, olha o que esses discípulos fizeram, relatado em Marcos capítulo 6, versículo 13. O que diz aí, Thomas? Eles expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. Esses discípulos de Jesus, que estavam ali com aquele menino, não conseguiram expulsar demônios. Mas são os mesmos discípulos que está no capítulo 6, versículo 3, que expulsaram muitos demônios e que também ungiam as pessoas e elas eram curadas. Então esses discípulos, eles sabiam, eles já tinham tido a experiência com Deus, mas eles naquele momento, naquela circunstância, eles não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele menino. E aí Jesus então trata aquela multidão que estava ali como uma geração incrédula. E quando a gente ora e não acredita, a gente às vezes é igual esse pai. Esse pai, ele diz o que para Jesus? Se tu
Então, nos dias de hoje, há muitos crentes carregando um fardo pesado, porque às vezes o coração é igual ao do pai desse menino. Na primeira parte, olha para Deus, olha para Jesus e não acredita que Jesus pode. Jesus pode curar, que Jesus pode restaurar, que Jesus pode trazer de volta o relacionamento de paz e amor com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, com os nossos líderes, com os nossos pastores, com os nossos irmãos. Olha para as igrejas hoje e não acreditam no poder do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. E saem da igreja. Não acreditam que Deus possa ajudar a perdoar quem os ofendeu. Não acreditam. E quando esse homem, eu acho interessante a Bíblia, porque tem umas frases assim, e nesse aspecto aqui, quando ele fala, Jesus chega assim e fala para ele: se podes. Eu fico imaginando, Jesus não vai fazer isso, né? Eu não vou acrescentar nada à Bíblia, não, eu vou aqui criar uma situação. Eu fico imaginando assim, como assim, cara? Meu é o reino, meu é o poder, minha é a glória. E tu está chegando para mim perguntando se eu posso. Falta-nos, irmãos, é nos aprofundarmos no relacionamento com Deus. Agora olha para mim aqui, ó. Não como uma obrigação. Eu tenho que orar. Você não tem que orar. Onde que está na Bíblia que Jesus coloca uma faca no seu pescoço e ora? Eu acho que Deus é tão maravilhoso que ele quer se relacionar com a gente. Ele quer um relacionamento com a gente, mas ele deixa a gente escolher. Já tentou forçar uma amizade? Aquele cara tem que ser meu amigo. Mas ele não quer ser. Não, ele tem que ser meu amigo. Ele tem que ser meu amigo. Que coisa, como é que pode uma desse? Jesus, Deus não chega para o ser humano como eu e você. O Elias tem que ser meu amigo. O Elias tem que conversar comigo. O Elias tem que orar. Deus não faz isso. Ele espera que uma vez que a graça dele me alcançou, que a graça dele te alcançou, ele espera que eu voluntariamente queira me relacionar com ele. Deus espera que voluntariamente eu queira fazer a vontade dele. Deus espera que eu voluntariamente queira me aproximar dele para fazer a coisa do jeito dele, porque eu creio que do jeito dele é melhor. Ainda que eu não entenda, ainda que aparentemente o jeito de Deus possa ser o pior, ainda que aparentemente o jeito dele possa ser estranho. Depois desse homem que duvida, ele faz uma oração naquele momento ali que eu achei fantástico. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Talvez essa seja uma oração necessária nos dias de hoje. A gente pedir a Jesus que nos ajude na nossa incredulidade. Apesar da gente, é que intelectualmente a gente sabe tudo, né? Você lembra a gente conhece de tudo, né? A gente sabe tudo, é impressionante.
A gente sabe que tem que amar a Deus, a gente sabe que tem que se arrepender, a gente sabe que tem que orar, a gente sabe que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente sabe de tudo. Mas como a gente sabe de tudo superficialmente, a gente acaba não fazendo nada. E quando a gente não faz nada, Deus sofre com isso, mas nós sofremos mais. Você não deve sair daqui com uma carga pesada sobre os seus ombros. Eu tenho que orar mais, eu tenho que orar mais. Você não tem que orar mais. Você tem que entender que se você orar mais, você está demonstrando que você confia em Deus, você está construindo um relacionamento com Deus, você está dando a Deus uma oportunidade de expressar a vontade dele no seu coração, e você está com desejo de fazer a vontade de Deus. A gente ora para quê? A maioria das nossas orações é para que Deus faça a nossa vontade. É para que Deus faça do nosso jeito. É para que Deus nos dê o que nós queremos. E Deus está assim, ó. Todo o reino é meu. O poder é meu. A glória é minha. Eu estou esperando que vocês me peçam o que eu quero dar. Eu não estou dizendo que você não possa pedir a Deus uma coisa que você quer. O que eu estou dizendo é que quando você constrói um relacionamento de amizade, você quer agradar a pessoa que é sua amiga. Você quer agradar a pessoa que você ama. Você quer fazer algo para alguém que seja verdadeiramente algo que você é a expressão do seu amor. O nosso relacionamento com Deus deve sair da superficialidade. Para fazer uma analogia, tem que sair da praia e tem que mergulhar em águas profundas. E isso dá medo. Se obedecer a Deus, mas ele está falando assim, vai lá para o fundo do mar. Mas eu não sei nadar. Não vai lá que eu vou te mostrar umas coisas interessantes. Mas eu não sei nadar. Não, confia em mim. Essa no rio, numa canoa, ela contando para mim assim, ela entra na canoa, aí eu não sei quem pilota. Ela estava dentro da canoa, tinha bastante gente dentro da canoa, estava um pouquinho assim da água. Jesus não transforma as circunstâncias, transforma o coração. Dentro do coração dela havia segurança, havia paz. Deus estava carregando ela. Então, o que Deus espera de nós é assim: Ele pede para a gente fazer uma coisa, para mergulhar em águas profundas, e a gente fica assim, ah, meu Deus do céu. A gente vai seguir, a gente vai confiar. Mas não podemos ser uma geração incrédula. Você já pensou? Você que não tem filho ainda. Quando você tiver filho, seu filho não acreditar, não ficar com medo o tempo todo. O pai está presente já tem medo. Como assim? O pai tem que trazer segurança. Se tem uma situação difícil, o pai chegou, vai resolver a situação. Nós precisamos olhar para Deus, confiar que Deus vai trazer uma solução para a gente. E por isso que eu preciso desenvolver esse relacionamento. Então, aqueles discípulos, eu não entendo que aqueles discípulos ali estavam amargando um fracasso. Porque lá, no texto que o Thomas leu, eles haviam feito aquilo. É que lá no versículo 29, se você puder abrir, o 28, para a gente poder ver a pergunta dos discípulos,
Depois que eles saíram daquela multidão, aí o versículo 28 diz: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular por que não conseguimos expulsá-lo. Por quê? Enquanto estava na multidão, depois Jesus foi para dentro de casa, chamou os discípulos, os levaram, aí naquele bate-papo, né? Vamos fazer a avaliação do nosso evangelismo hoje. Como é que foi o nosso evangelismo hoje? Aí os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? Eu fico imaginando assim, né? Lá, não só expulsamos muitos demônios, mas a gente orava, ungia as pessoas, orava pelas pessoas, elas eram curadas. Jesus, por que aqui a gente não conseguiu? Aí Jesus responde. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Há coisas na vida da gente, eu não vou aqui fazer uma, como é que a gente fala? Uma classificação de espécies de demônio, de espécies de potestade, qual é expulsa com muita oração, com pouca oração. Não é esse aqui a questão. A questão é que os discípulos precisavam entender que o reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Quem dá poder, quem dá capacidade para nós é o Espírito Santo de Deus. E ali precisavam orar mais. E a gente não ora só para expulsar demônios. A gente ora porque a gente quer se relacionar com Jesus. Eu li dentro da campanha o autor mencionando que os salmos não é uma conversa com o diabo e nem é uma conversa sobre o diabo. O livro de Salmos são orações que expressam uma conversa com Deus. Então a oração, meus irmãos, eu costumo dizer isso aqui na igreja, orar é salmodiar. E o salmista tem hora que ele fica assim, mas por que está acontecendo isso? Por que eu sirvo a Deus e as coisas não vão bem? O outro é incrédulo e vai tudo bem com ele. Por que a gente é fiel a Deus aqui, o outro não é fiel e o outro prospera e a gente não prospera? Por que os meus inimigos estão me atacando? Os salmos, isso são salmos. Mas sempre que o salmista questiona Deus, você vai ler até o final do salmo, você vai ver que no final do salmo ele glorifica Deus. Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, Deus é o socorro bem presente, Deus é a minha rocha, Deus é a minha segurança, Deus é o refrigério para a minha alma, é o caminho seguro, eu posso andar pelo vale da sombra da morte e não temerei. Por que o salmista? O salmista está abrindo o coração. E quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de desenvolver um relacionamento com Deus, nós estamos falando de conversa mesmo, de coração para coração. Nós estamos falando de um bate-papo mesmo, de expressar o que nós estamos sentindo. E quem é amigo? Sabe o quanto que é bom quando um amigo chega para você, abre o coração na confiança e às vezes nem pede nada para você, mas você acaba querendo ajudar. Você acaba querendo fazer alguma coisa por aquela pessoa. Ela não pediu nada, mas o que ela demonstra de confiança em nós, de abrir o coração para nós, a gente já se sente assim. Eu fico imaginando Deus. Quando a gente chega para Deus e fala da nossa angústia, fala do nosso dia a dia, fala das coisas que nós estamos vivendo, fala das coisas que nós estamos sentindo, fala das coisas que nós estamos insatisfeitos, fala das coisas que nós estamos vivendo. Isso alegra o coração de Deus. Mas Deus não quer obrigar você a fazer isso.
quer que seja uma coisa espontânea. Está entendendo isso? A oração que move o coração de Deus, a oração que é uma oração vitoriosa, a oração que realmente pode transformar, é a oração onde você permite e você reconhece que o reino é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus. Então, se isso tudo é de Deus, eu vou me submeter a esse Deus, voluntariamente. Essa atitude dos discípulos foi uma atitude de querer entender por que eles não estavam conseguindo êxito naquela situação, naquele mundo. Você já fez essa pergunta para Deus? Já fez isso? Deus, Jesus, conta para mim aqui, por que eu orei por aquela pessoa e não aconteceu nada? Jesus, por que eu nem consigo orar? Jesus, por que eu não consigo perdoar aquela pessoa que me ofendeu? Já fez essa pergunta para Jesus? Faz a pergunta para Jesus, numa conversa franca, sabe? Eu estou vendo aqui, o mais novo aqui de nós aqui é o Tiago. Quantos anos você tem, Tiago? 13 anos. Está aqui o Tiago, 13 anos, aqui do Roberto. 13 anos. Com 13 anos, o Tiago já tem um monte de coisa para conversar com Deus. Pode abrir o coração para Deus. Pode contar para Deus se ele está sentindo falta ou não da escola. Se o período que ele já estudou na escola, se ele está gostando, se ele não está gostando. Está aqui que 3 meses em Santa Catarina? Está com saudade, não está com saudade no Rio? Ele pode abrir o coração para Deus, falar tudo que ele está sentindo para Deus. Com um detalhe. Deus vai parar tudo para ouvi-lo. Porque nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o nosso Deus individual. E Ele para nos ouvir. Ele pode, Ele consegue, Ele sabe fazer isso. E Ele para ouvir o que está no nosso coração. Mas eu preciso perguntar para Deus. Agora, você pode perguntar, como o pai perguntou, tu podes? Ou então você pode chegar insatisfeito, um santo descontentamento com a tua vida espiritual, e você pode chegar para Jesus e perguntar para ele, por que, Jesus, eu não estou conseguindo? Aí pode ser que a resposta seja a mesma. Porque essa situação, esse momento, é só com jejum, com oração e jejum. Mas eu vou perguntar para Jesus, por que eu não consigo orar? Aí ele vai dizer que eu preciso orar? Olha, só o fato de você perguntar, você já está orando. É uma oração, sabe aquela oração que totalmente sincera? Porque a questão não é o que você ora. A questão é como Deus vê o teu coração. Essa que é a grande diferença, irmãos. Não é quanto tempo você está orando. É que se aquilo que você está perguntando para Jesus, aquilo que você está compartilhando, se realmente vem do coração. Porque se é do coração, não importa os outros. Se aquele pai, ele perguntou se pode, porque ele estava em dúvida, porque ele trouxe o menino para Jesus, Jesus não estava ali, estava em outro lugar. Aqueles que representavam Jesus, que eram os seus discípulos, eles não conseguiram. Então, no coração daquele pai, ele pensou assim, os discípulos não conseguiram, então de repente ele também não vai conseguir. E aí ele perguntou se podes. Mas depois que ele ouviu Jesus, se podes, cara,
Meu é o reino, meu é o poder, minha é a glória. Tu está perguntando se eu posso? Aí aquele pai muda, aquele pai é transformado. Eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Olha a oração desse pai. Aí quando Jesus olhou para um coração desse, um coração que não estava acreditando, agora um coração que pede socorro por causa da incredulidade dele, Deus manda chamar o menino. Deus pergunta há quanto tempo. Deus não fica de brincadeira, de conversinha com o demônio. E depois que o pai disse vários tempos, Jesus deu uma ordem e eles foram embora. Esse é o poder, esse é o reino e essa é a glória que Jesus deu para que nós pudéssemos cumprir a nossa missão. Agora, se eu estou orando para que a glória seja minha, se eu estou querendo uma coisa para que a glória seja minha, aí está fora da vontade de Deus. Vamos um pouquinho mais adiante. Eu estou terminando. A grande lição que eu vejo aqui, especificamente quando Jesus responde à dúvida do coração desses discípulos, lá dentro de casa, só eles ali conversando, é a total dependência que nós devemos ter de Deus. Para tudo na nossa vida. E quando eu falo de dependência de Deus, eu quero frisar aqui uma coisa importante. Quando eu falo de dependência de Deus, é quando a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, nosso coração deseja entrar em harmonia com o coração de Deus. Deus já sinalizou que quer isso. Porque o tempo todo Deus vem tentando se relacionar com o ser humano. Deus já sinalizou que quer isso, porque Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Deus já sinalizou que quer manter o relacionamento com a gente. Ele está esperando que o nosso coração, que o meu coração, que o seu coração deseje essa harmonia. Que a minha vontade se submeta à vontade de Deus. De que forma? Voluntária. Não por uma obrigação. Se você sair daqui hoje dizendo, eu tenho que orar, não, se eu não orar, Deus não vai me abençoar. Se eu não orar, se você sair daqui desse jeito, você não entendeu nada. Agora, se você já sair daqui, Senhor, tenha misericórdia de mim, na minha incredulidade, me ajuda a superar todas as coisas difíceis que eu não estou conseguindo fazer sozinho. Eu dependo do Senhor. Se o nosso coração for um coração que deseja essa dependência de Deus, dependência que a sociedade não vai te dar, porque a sociedade está criando um homem, um ser humano, um homem autossuficiente, que se autogoverna, que não precisa de ninguém e que muito menos de Deus. Estão inculcando isso na cabeça dos nossos filhos, na escola, estão inculcando isso no nosso ambiente de trabalho. Nós podemos, nós somos protagonistas, nós somos protagonistas. Só depende de mim, só depende de mim, só depende de mim. Deus nunca quis isso para o ser humano. E esses discípulos aqui, quando eles não conseguiram êxito de expulsar o demônio daqueles meninos, eles foram perguntar para Jesus por que eles não conseguiram. Jesus disse, olha, a questão é que a gente precisa orar.
Você não está conseguindo lidar com algumas questões da sua vida. Você não está conseguindo lidar com a sua ira, por exemplo. Ontem eu compartilhei sobre ira com os jovens à noite. Você não está conseguindo lidar com as ofensas que os outros estão fazendo em relação a você. Você não está conseguindo lidar com o teu passado, com os erros do teu passado. Você não está conseguindo lidar com os relacionamentos que você está vivendo hoje. Você não está conseguindo lidar com o perdão, você não está conseguindo perdoar os outros. E Jesus quer que você se aproxime dele. Abra o seu coração e diga isso para ele. Porque é ele que vai te ajudar a fazer, a perdoar, a amar, a restaurar, a reconciliar, a superar, a enfrentar, a encontrar uma razão para a sua vida, uma existência, um propósito para a sua vida. É ele que vai fazer isso. Não é você. Essa dependência de Deus, essa harmonia. E eu li uma definição de igreja que eu achei bem interessante. Eu vou compartilhar com você, não é minha. E eu não anotei aqui de quem que é. Mas o crédito não é meu. A definição é a seguinte: a igreja é um grupo de pessoas redimidas pelo precioso sangue de Jesus, regenerada pelo Espírito Santo, que se colocou nas mãos de Deus, aceitando e fazendo alegremente a sua vontade, permanecendo na terra, do lado dele, para manter seu testemunho. Entendeu isso? Grupo de pessoas redimidas, regeneradas, salvas, que alegremente querem fazer a vontade de Deus. Alegremente não é coagido. Alegremente não é uma obrigação. Alegremente não é por causa de uma imposição. Alegremente não tem a ver com troca. Alegremente tem a ver com voluntariedade. Apesar da Bíblia usar no imperativo os mandamentos, Deus espera que a gente voluntariamente, alegremente, obedeça. E para encerrar, não vou entrar em profundidade, mas eu quero que você vá lá para Mateus capítulo 6. Já que eu citei aqui o final da oração do Pai Nosso, Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Então eu vou encerrar essa palavra da manhã falando a respeito dessa oração do Pai Nosso. Versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, três coisas legais que eu li no livro, no ótimo livro, e eu vou encerrar compartilhando. Ele fala de 3 desejos do coração de Deus nessa oração, 3 pedidos para a nossa vida e 3 louvores que nós podemos compartilhar. Os 3 desejos do coração de Deus, que a gente deve orar em sintonia, em harmonia com o coração de Deus. Os 3 desejos do coração de Deus é: santificado seja o teu nome.
Você já reparou que no Antigo Testamento o nome de Deus era uma coisa impressionantemente sagrada? Que até para falar o nome dele você não podia falar, você tinha que escrever de forma especial. E hoje, o nome de Deus é tão vulgarizado, mas você já viu alguém morrer por causa do nome de Deus em vão? Não, né? Antigamente tudo bem, hoje não. Porque Deus é amor. Agora, quando Deus fala do nome dele, a gente já que é a nossa paz, ele é provedor, ele é o Deus que cura. Não é assim? Você vai, tem até um canto que a gente fala, né? Jeová, meu Senhor. Para cada nome de Deus é uma ação de Deus a nosso favor. Hoje, nós estamos santificando o nome de Deus. Nós estamos reconhecendo, por exemplo, que Deus é o nosso provedor, que Deus é a nossa paz. O segundo desejo do coração de Deus: venha o teu reino. Não é o meu reino, não é o reino dos Souzas, é o reino de Deus. Venha o teu reino. Deus tem um reino e Jesus veio estabelecer esse reino na terra. E agora é a igreja, eu e você, que vamos expandir este reino de Deus na terra. Então a nossa oração tem que santificar o nome de Deus, a nossa oração tem que estar de acordo com a expansão do reino de Deus. Não é a minha vontade, mas é a vontade do reino de Deus. E o terceiro desejo do coração de Deus: faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. No céu é feita a vontade de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa aqui, talvez até não seja muito compreendido. Onde aconteceu a primeira rebelião? No céu. Foi ou não foi? Isso significa que os anjos tiveram o direito de escolher. Os que foram expulsos do céu escolheram a rebelião. Deus está nos preparando aqui nesse mundo. Porque quando nós vamos para o céu, nós não vamos sem escolha. Mas tudo que Deus está fazendo por nós aqui nessa vida, que Ele quer fazer por nós ainda nessa vida, nós não vamos conseguir escolher não servi-lo. Nós não vamos conseguir escolher não permanecer com Ele. De tão grandioso que é fazer a vontade de Deus. E Deus está nos ensinando aqui nesse mundo: faça a minha vontade é melhor, a minha vontade dá prazer, a minha vontade faz você prosperar, a minha vontade vai te dar paz, a minha vontade vai te dar refrigério. Faça a minha vontade com alegria. Então esses são 3 desejos. Quando a gente for orar, então, a gente tem que santificar o nome de Deus nas nossas orações, reconhecer o nome de Deus, reconhecer o poder desse nome, reconhecer que esse nome é aquilo que o Velho Testamento lá fala, que é o nosso provedor, nossa paz, o que cura. Esse é o nosso Deus. Santificado seja esse nome. Que o reino de Deus continue se expandindo, e Ele escolheu eu e você para fazer isso através da pregação do Evangelho. A igreja hoje faz isso. E que a vontade, a nossa vontade, seja a vontade do nosso Deus.
E ele fala de 3 pedidos para nós. Olha como é que Deus é maravilhoso, né? Ele quer que a gente faça a vontade dele, mas ele sabe que nós também temos necessidade. Aí ele fala 3 pedidos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. 3 pedidos para nós. Ele nos sustenta. E nós devemos perdoar ele. Nós estamos pedindo para que ele perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aqui é tão sério. A quem você não está perdoando? Então você quer o perdão de Deus, mas não quer perdoar alguém. Quanta gente carregando uma carga pesada, porque não perdoa. E ainda esquece da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, e se é uma coisa que a gente tinha, né? Porque agora em Jesus a dívida foi paga, glória a Deus. A dívida foi paga, Jesus morreu no nosso lugar e pagou essa dívida. Mas tem preço de sangue. Como não agradar a esse Jesus? Como não servir a esse Jesus? Como não desejar a vontade desse Jesus? E aí, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como é que Deus vai livrar a gente do mal? Ele encerra com 3 louvores. Você está diante de uma tentação? Você está diante de um momento de angústia? Você está diante de uma situação dificílima? O que você precisa fazer? Você precisa crer que o reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Se você, então, utilizar esses louvores, Deus vai ajudar você. Deus vai livrar você do maligno. Amém? Meu amém tão fraquinho. Mas Deus está olhando no seu coração. Pode ser fraquinho só no tom. Mas se no coração foi um amém de verdade, é o que vale para Deus. Deus olha que é coração. E Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Vamos buscar esse relacionamento com Deus, essa comunhão do nosso coração com o coração de Deus, mas de forma voluntária e alegre, não como um peso. E quando a gente for orar, já que Jesus disse que há algumas situações na nossa vida que não dá para resolver se a gente não orar mais, se a gente não jejuar, vamos então usar esses 3 desejos do coração de Deus, esses 3 pedidos para nós, e esses 3 motivos de louvor a Deus. Porque se não, poder, o reino e a glória é de Deus, e eu concordar com isso, então eu consigo superar as dificuldades que talvez hoje eu não esteja superando. Talvez você não tenha nenhum demônio para expulsar da vida de alguém. Mas pode ser que haja em seu coração muitos medos que só serão superados aos pés da cruz de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, muito obrigado a Deus por esse exemplo deixado na palavra do Senhor, onde a gente vê como aquele menino estava sendo escravizado, como aqueles mestres da lei estavam tentando procurar só coisa errada, como que os discípulos, ó Deus, eu creio com o coração sincero, mas não conseguiram expulsar aquele demônio do menino, como aquele pai que duvidou de Jesus, mas depois abriu o coração e pediu ajuda na incredulidade dele. Exemplo daqueles discípulos que perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram fazer isso. Esse exemplo de Jesus trazendo
para nós todo o poder, toda a honra, toda a glória, que o reino pertence ao Senhor. E se nós queremos vencer algumas coisas nessa vida, nós vamos precisar de ter uma dependência daquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o reino, todo o louvor. Obrigado, Senhor, porque são exemplos bíblicos ao alcance de todo crente em Jesus. Estamos com a palavra, e especialmente aqui no Brasil, nós temos essa liberdade de ter acesso à palavra do Senhor. E porque nós temos essa liberdade, nós te agradecemos, ó Deus, por esses exemplos deixados na tua palavra. Senhor, continua conosco, Pai. Temos um dia ainda pela frente, queremos dedicar esse dia ao Senhor, queremos honrar o Senhor, queremos santificar o nome do Senhor, queremos que o teu reino seja expandido, Pai. Queremos que a vontade do Senhor seja feita aqui, como também é feita no céu. Que a tua vontade seja feita na nossa vida, como é feita no céu. Queremos que essa vontade, se desejar essa vontade de forma voluntária e alegre, para que o Senhor seja exaltado e glorificado, ó Deus. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, muito obrigado pela vida de cada um que está nos ouvindo, nos assistindo. Que o Senhor continue, ó Deus, transformando a nossa vida, a nossa família, as nossas experiências com o Senhor, para que seja, ó Deus, um encontro com o Senhor e um desenvolvimento de uma relação com o Senhor e uma conexão do nosso coração com o coração do Senhor. Faça a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como ela é nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar mais um cântico. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, se você trouxe a sua oferta missionária, se você trouxe o seu dízimo, se você veio preparado para consagrar isso a Deus, vou pedir ao irmão Jordão que esteja orando, agradecendo a Deus por essas ofertas, por esses dízimos. Depois que ele orar, aí nós vamos cantar, e aí você vai poder deixar aqui no gasofilaço, bem um de cada vez, para não ter muita aproximação. E aí depois desse cântico nós estaremos encerrando o culto dessa manhã. À noite nós estaremos juntos novamente. Vou pregar sobre Jesus transforma minha família. Então você que está nos assistindo, você pode se preparar à noite, às 19 horas, vamos estar juntos novamente. Na quarta-feira, dia 27, nós vamos ter no Instagram da igreja, PIB Eldorado, às 21 horas, uma live com o pastor Ricardo Rocha. Eu chamei essa live, até foi um jeito mais brincalhão de publicar, eu chamei de uma live apocalíptica. Nós vamos falar, ele vai compartilhar com a gente os acontecimentos que estão acontecendo hoje e os acontecimentos que a Bíblia diz que seriam o princípio das dores, que seriam o prenúncio da volta de Jesus. Então o tema vai ser sobre a volta de Jesus. Ele vai dar uma palavra para a gente, ele vai trazer um comentário específico naquele momento. E aí você vai poder então fazer perguntas. Então acho que hoje à noite já vamos ter no story da PIB um espaço para você fazer perguntas. E aí você vai poder deixar a sua pergunta ali e vai encaminhar. Pastor, eu não tenho, eu quero fazer uma pergunta, mas eu não quero fazer pelo Instagram. Manda um WhatsApp para mim com a sua pergunta, eu repasso isso para o pastor Ricardo e ele vai poder estar respondendo isso, tá bom? Quarta-feira, dia 27, às 21 horas. E no sábado, dia 30, às 15 horas, nós vamos ter uma live com o missionário Gesiel, lá do Rio Grande do Sul. Ele vai cantar e ele também vai estar trazendo testemunhos que vão glorificar e honrar o nome de Deus. Então, no sábado à tarde, você liga lá no Instagram também e vai poder estar participando com a gente da live. E no domingo, dia 31, culto normal às 9 da manhã, e à noite, nosso encerramento da campanha 31 dias de oração, Jesus transforma minha família. Convide seus amigos. Aqui na igreja, como você está vendo, só vai caber 24 pessoas.
Mas você pode convidar o seu amigo, o seu familiar, o seu vizinho para assistir pelo Facebook o culto no dia 19. Você convida ele, você vai receber o link, os irmãos estão passando sempre o link no grupo da igreja. Você pega esse link, joga lá para o teu amigo, para o teu irmão, para o teu familiar, e ele vai acompanhar e nós vamos celebrar. E vai ser a celebração da ceia do Senhor. Aqui nós vamos ter a ceia, cada um vai ter tanto o pão quanto o vinho no recipiente individual. Ninguém vai tocar em nada, cada um vai ter o seu recipiente. E em casa você vai poder fazer também, preparar a sua ceia com a sua família. E todos nós vamos celebrar a ceia do Senhor no próximo domingo, no encerramento da campanha 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Amém? Que Deus abençoe. Então, irmão Jotão, ora, agradece a Deus e depois nós louvamos a Deus e encerramos isso. Bem, Pai, te agradecemos nesse momento que tivemos aqui, Pai, a tua palavra, Deus, que sempre vem de encontro aos nossos corações, Pai. Agora, nesse momento, possa um momento espontâneo, Deus, de alegria, onde entregamos aqui também, Pai, ó Deus, a nossa adoração através dos recursos também para a tua obra, Pai. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar orando então. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O teu reino seja feita a tua vontade em minha vida, em meu coração, pois tu és Rei, tu és o Senhor.